Fala amigos tricolor! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do São Paulo. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as notícias de hoje. Choque Rei. São Paulo e Palmeiras já se enfrentaram 332 vezes, e Tricolor leva vantagem no confronto. O último duelo entre as equipes foi no dia 17 de novembro, da temporada passada, e foi vencida pelo São Paulo por 2-0. São Paulo e Palmeiras são dois dos principais times do futebol brasileiro e paulista. As equipes já protagonizaram jogos épicos, tanto em disputa por títulos, como em partidas eliminatórias, principalmente em jogos da Copa Libertadores. O duelo entre Tricolor e Palmeiras começou em 30 de março de 1930 e terminou empatado em 2-2. Porém, a rivalidade de fato entre os times começou em 1942 e 1950, período em que São Paulo e Palmeiras dividiram os 9 títulos paulistas disputados. Apelidado de Choque Rei pelo jornalista Tomás Mazzoni, o clássico sempre levou grandes públicos aos estádios, muitas vezes por mais de 110 mil pessoas, no estádio do Morumbi. São Paulo e Palmeiras são times que sempre tiveram grandes elencos, e principalmente na década de 90, os atletas que defendiam essas cores eram convocados para defender a seleção brasileira. Por muitos anos, cada time teve um tabu grande em seus estádios, onde os rivais não conseguiam vencer. No Morumbi, por exemplo, o Palmeiras ficou sem vencer o São Paulo por cerca de 15 anos. Já do outro lado, após a inauguração do Allianz Parque, o tricolor demorou para vencer o adversário em solo palestrino. A última vez que as equipes disputaram um título também foi na temporada passada. Pela final do Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo duelaram para ver quem levantaria mais um título do Paulistão. Quem levou a melhor foi o tricolor, que bateu o rival em casa por 2-0. O último confronto entre as equipes paulistas foi em novembro da temporada passada, quando o São Paulo bateu o rival, dentro de casa, por 2-0. A partida era válida pelo Campeonato Brasileiro. Família. Outra informação. Alisson volta a treinar, e São Paulo se reapresenta após vitória em clássico. Meia atacante trabalhou normalmente na atividade desta segunda, quinta tem jogo contra o Palmeiras. A reapresentação do São Paulo nesta segunda-feira, 2 dias depois da vitória por 1-0 sobre o Corinthians, contou com uma novidade. O meia-atacante Alisson, desfalque no clássico, treinou normalmente com o elenco, e pode retornar ao time no duelo de quinta-feira, às 20h30, de Brasília, contra o Palmeiras, no Morumbi, pelo Paulistão. Recuperado de um pequeno estiramento na região anterior da coxa direita, o camisa 12 voltou a trabalhar normalmente, e participou de um treinamento coletivo, de 11 contra 11, sob orientação de Rogério Ceni, e sem os atletas que atuaram por mais minutos diante do Corinthians. Os titulares do clássico de sábado fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT, e depois completaram a manhã de atividades, com uma corrida no gramado. Quem foi a campo e participou do coletivo, ainda terminou a sessão com um trabalho específico de cruzamentos e finalizações ao gol. Enquanto Alisson retornou ao trabalho normal, assim como Luan e Patrick, o lateral direito Igor Vinícius segue fora de ação. O camisa 2 se recupera de um pequeno estiramento na região posterior da coxa direita e permanece sob cuidado dos fisioterapeutas. Rogério Ceni e comissão técnica começam a ensaiar o time para o segundo clássico consecutivo, a partir desta terça-feira, quando os titulares devem voltar ao trabalho com bola no gramado. O treinamento está marcado para as 10 horas, de Brasília, no CT da Barra Funda. Família. Outra notícia. David Neres vem aí. FIFA vai liberar suspensão de contratos na Ucrânia. Trocas de times funcionarão como empréstimos até junho. FIFA permitirá que atletas estrangeiros de Rússia e Ucrânia suspendam contratos e atuem por outros clubes. Diretor de Associação de Jogadores Russa, Alexander Zotov, confirma atitude extraordinária. Contratos não poderão ser quebrados, e trocas de times funcionarão como empréstimos até junho. Por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, a FIFA permitirá que os jogadores estrangeiros que atuem nos dois países suspendam seus contratos e joguem por outras equipes até junho. A informação foi confirmada por Alexander Zotov, diretor da Associação de Jogadores Russa. Atualmente, são 129 estrangeiros no campeonato russo e 95 na primeira divisão do futebol ucraniano. Zotov explica à RB Sport, da Rússia, que a quebra de contratos não será permitida. Eles serão apenas suspensos até junho de 2022, havendo a possibilidade de os atletas vestirem outras camisas, como se fosse um empréstimo. Como o Krasnodar fez agora. Ou como, por exemplo, quando um jogador de futebol sai por empréstimo. Contratos suspensos apenas até junho de 2022, disse Alexander Zotov. Atualmente, 30 brasileiros atuam na primeira divisão da Ucrânia, e 13 na elite russa. O campeonato ucraniano está paralisado. Inclusive,
Na última semana, diversos atletas brasileiros que atuam no país desembarcaram no Brasil após conseguirem fugir. Na Rússia, o futebol continua ativo, porém o clima de guerra preocupa os estrangeiros. Tal momento levou o Krasnodar a tomar a iniciativa de suspender os contratos dos jogadores, nascidos em outros países. A seleção russa e os clubes locais sofreram sanções de FIFA e UEFA, sendo excluídos das competições internacionais, entre elas a Copa do Mundo, a Liga dos Campeões e a Liga Europa. Porém, na última semana, a Federação Russa de Futebol comunicou que vai recorrer à Corte Arbitral do Esporte contra as sanções, alegando que não teve direito à defesa, e reiterou que FIFA e UEFA sequer cogitaram outras alternativas para lidar com as equipes do país. Família, mais informações. 1,4 milhões de reais são jogados na mesa, e situação de Neres no São Paulo é detalhada. Atacante está livre para assinar um vínculo de 3 meses, com qualquer clube. O São Paulo vive um novo momento na temporada. No último sábado, a equipe comandada por Rogério Ceni teve o apoio de seus torcedores, que lotou o Morumbi e viu o time bater o arquirrival Corinthians por 1-0, com um gol de Jonathan Calleri antes do primeiro minuto. Com o resultado, o elenco chegou ao 7º jogo sem perder. Enquanto isso, a diretoria trabalha nos bastidores para conseguir algumas contratações. O treinador já deixou publicamente explicado que conta com mais 3 reforços para a temporada, sendo eles um zagueiro, um meia ofensivo e mais um atacante para jogar nas beiradas do campo, como nas tentativas de Soteldo e Douglas Costa. Um dos nomes mais fortes no momento é o do atacante David Neres, que estava no Shakhtar e retornou ao Brasil. Mas segundo o jornalista Jorge Nicola, a situação ficou mais difícil. O jogador recebe um salário de 1,4 milhões de reais por mês livres de impostos, o que chegaria a 2 milhões de reais no Brasil. O que seria inviável para o clube. Nicola ainda afirmou que o clube foi atrás de parceiros para ajudar nos vencimentos, mas tanto a Sócios.com como a Bitso, patrocinadores do tricolor, acharam os valores bem salgados e descartaram ajudar nesse momento. A diretoria segue em busca de meios para viabilizar a negociação, mas já trata com pessimismo, visto que além dos vencimentos, o atleta quer continuar na Europa. E aí, tricolor, o São Paulo vai conquistar o título do Paulistão 2022? Comente aqui sua opinião. Bom, amigos tricolor, essas foram as últimas notícias do São Paulo. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, e eu te espero aqui no próximo vídeo.